Amém. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus e Pai. Glória a Jesus. Vencemos mais um dia, irmãos. Debaixo de chuva. Glória a Jesus. Se o irmão Nelson chegou lá de São Paulo e conseguiu chegar, né, irmãos? É porque, glória a Jesus, ele empregou força, né? Glória a Jesus. Eu fui para São Paulo hoje também, mas eu fui mais cedo. Glória a Jesus. Vamos orar mais um pouco para que o Espírito Santo venha nos ajudar em todas as coisas. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que a Tua igreja se reúne, Senhor. O nome que é sobre todo nome, o nome, glória a Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. Agradecemos por mais um dia reunidos, por essa liberdade, por estarmos, Senhor Jesus Cristo, abundantes da Tua palavra, abundantes da Tua graça, do Teu amor. Reconhecemos, Senhor Jesus Cristo, a riqueza, o dom maravilhoso, Senhor Jesus, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Nesse momento, depois das orações, dos louvores, nós precisamos ouvir Sua palavra, palavra da verdade, palavra de vida eterna, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala conosco por esta palavra, Senhor. Me usa como instrumento e abençoa as nossas vidas, Senhor, com conhecimento, discernimento, aumentando a nossa fé, nos fortalecendo a vencer, Senhor, as batalhas espirituais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Esqueci meu óculos. Percebi agora só, irmão, acredita? Glória a Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Glória a Jesus. O pastor Silvio estava aqui até agora há pouco, foi lá para Santa Rita. Irmão, nós vamos falar hoje sobre uma coisa que a gente sempre fala. Mortificação. Glória a Jesus. Capítulo 8 de Marcos, verso 31. Irmãos, os irmãos acham que o Senhor Jesus nos ensina a mortificar a nossa carne porque Ele quer um sacrifício nosso? Será que é por isso que a gente aprende no Evangelho a mortificar a nossa carne? Será que esse é o objetivo de Deus? Ele quer ver a gente sofrendo, é isso? Eles sofrem, eles fazem lá um esforço, um sacrifício. Aí esse sacrifício, então, eu vou ficar feliz. Porque eles se sacrificaram, se esforçaram, padeceram. Não é? Eles podiam escolher um monte de coisa, mas eles mortificaram e é por isso? Não é isso, né, irmãos? Existe uma dificuldade, sim, para mortificar a nossa carne. Realmente pode parecer sacrifício, mas não é sacrifício. Né, irmãos? Quando nós entendemos o Evangelho, compreendemos a palavra de Deus, nós entendemos o porquê que nós mortificamos nossa carne. Né, irmãos? Glória a Jesus. Mas não faz sentido não, irmão Denis, porque a palavra diz que tudo foi feito por Jesus. Jesus Cristo fez todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, ou seja, os anjos, todos os tipos de anjos, tudo que é espiritual, todos os poderes, e tudo também que é visível e invisível, tudo que é material, foi feito por Ele e para Ele. E aí o Senhor Jesus vem e fala, não, essas coisas aqui estão reservadas para o fogo, né? Então não faz muito sentido, Denis. Como que então Deus não quer que você e eu sejamos abundantes e felizes nesse mundo? Esse mundo aqui foi feito por Ele. Ele fez para a gente desfrutar desse mundo. A natureza, as belezas, desfrutar da sua saúde, da sua beleza, não é? Que Ele te fez bonito assim, bonita desse jeito, para você ser feliz. Né? É isso, irmãos? Não, né, irmãos? Não é isso. Não, de jeito nenhum. Por certo, a criação, ela, sem dúvida nenhuma, foi perfeita. A criação de Deus, não é? A palavra que saiu da boca do Senhor, nosso Pai, não é? Que depois essa palavra se tornou carne, habitou entre nós. Essa palavra fez tudo bom e perfeito. Não é? Glória a Jesus. E porque Ele é muito bom, maravilhoso, Ele entregou a criação para os anjos também, criatura deles. E aí eles fizeram uma obra de iniquidade. Não é? Com o poder e sabedoria que eles tinham, eles criaram o mal, desviaram a criação, os homens, não é? Trouxeram tristeza e sofrimento. A obra do maligno trouxe grande prejuízo, não é? E Deus poderia, sim, por todo o seu poder e soberania, destruir tudo, destruir a cada um de nós, não é?
destruir aquilo que ele entregou na mão dos anjos, mas ele não fez isso. Apesar de todas as coisas que aconteceram, o nosso Deus nos amou. Ele viu os homens, a palavra do Evangelho mostra, né, até no exemplo de Lázaro. Lázaro é a figura do homem morto, enfermo, primeiro enfermo, a morte, e depois morto, e o Senhor Jesus chorou, né? Então é o Pai se compadeceu de nós homens e nos salvou. Então ele manda a sua palavra, e todo aquele que crê na sua palavra, ele não vai crer para se tornar um homem e uma mulher melhor, mas ele vai crer na palavra do Senhor Jesus, na palavra do Pai, não é? Manifesta pelo Senhor Jesus Cristo, para se transformar em um ser espiritual, regenerado, uma nova criatura, não mais segundo a natureza dos homens, mas a natureza de Deus. Então o plano de Deus para a nossa vida é que nós venhamos morrer não para que seja só um sacrifício de sofrimento. Ah, não, como Deus sofreu naquela cruz, né, quando ele se fez carne, então a gente também tem que sofrer. Não, é fato que, naturalmente, não é contra a natureza humana o que nós fazemos, né, irmãos? Tendo a liberdade de escolher, entre muitas coisas dessa vida, a gente escolhe ser como Jesus, conforme a sua palavra ensina, né, irmãos? Rejeitar o pecado, rejeitar as coisas dessa vida. Por quê? Porque nós esperamos uma vida espiritual, um reino dos céus, né, irmãos? Então aqui, irmãos, é um texto que também está lá em Mateus, capítulo 16, nós vamos ler esse aqui do capítulo 8 de Marcos, tem uma linguagem um pouco diferente, Marcos 8, verso 31 em diante. Diz assim, ó: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Glória a Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo começa a dizer para os seus discípulos: olha, eu preciso partir, eu preciso. Né? Importa que eu seja rejeitado, perseguido, e depois que eu seja morto. Antes disso, olha que interessante, irmãos. Quer ver? Vamos ler o verso 27, ó. O que diz aqui, ó? Voltar um pouquinho, irmãos. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista. E os outros: Elias. Mas outros: um dos profetas. E aí o Senhor Jesus pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Então veja, os homens não enxergavam o Senhor Jesus como o Cristo. Os homens não tinham entendido, pensavam que Jesus era apenas um profeta, um homem diferenciado. Mas Pedro disse: tu és o Cristo. Lá em Mateus 16, o Senhor Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Pai que está no céu. Né? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que o poder de Deus estava agindo sobre aqueles que criam em Jesus. E a revelação já estava sendo ministrada nos corações deles. Né? Então, os irmãos percebem que diante da revelação e do que o Senhor Jesus vinha fazendo, o Senhor Jesus vai e fala: mas olha, é necessário que eu padeça. É necessário que eu seja perseguido e morto. Não parece fazer muito sentido, né, irmãos? Porque o Senhor Jesus, ele começa a libertar as pessoas de enfermidade, de demônios. O Senhor Jesus começa a resolver causas e problemas. Mas essas coisas, hoje a gente entende que são revelações de coisas espirituais. Ele fez coisas materiais, mas para que eles entendessem espiritualmente. Naquele momento não fazia muito sentido, né, irmãos? Os irmãos vão ver que daqui para frente, que apesar de haver ali o Pai revelando para Pedro, né, que Jesus Cristo, o Senhor Jesus era o Cristo, os irmãos vão ver a sequência. Olha o que acontece, verso 32, irmãos. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte, depois que ele disse que era necessário que ele morresse, né, irmãos? O tomou à parte e começou a repreendê-lo. Então, quando alguém começa a pregar a mortificação, quando alguém começa a dizer assim: olha,
os prazeres dessa vida, o seu eu, não é? Você, essa pessoa tão maravilhosa que você é a menina dos olhos de Deus. O mundo prega isso. Os falsos mestres pregam isso. Você é a obra-prima de Deus, tem até louvor, né? Que Deus é isso, faz isso por você, aquilo por você, porque você é fantástico, não é? A pregação dos falsos profetas. Glória a Jesus. Então, Pedro ele começa a repreender o Senhor. Dizer, não, opa, peraí, não é desse jeito não. Né? Verso 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são... Então, tem coisas que são de Deus e tem coisas que são dos homens. Então, por um momento, ele estava sendo usado por Deus na revelação para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois, o Senhor Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque ainda que ele conhecesse que Jesus era o Cristo, o coração dele e a vontade dele é que o Senhor Jesus Cristo continuasse agradando a carne deles. Porque eles só enxergavam o que era dos homens e não o que era de Deus. Né? Verso 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Então, essa tradução ela é um pouquinho mais completa nessa parte, né? Por amor de mim e do evangelho. Glória a Jesus. A salvará. Verso 36. Porque o que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que o homem pode fazer para resgatar a sua alma? Nada. Então ele precisa de alguém que o resgate, que o justifique, que o salve. Esse é Jesus. Por isso o Senhor Jesus diz, quem quer, quem quiser, ele oferece a graça, ele não impõe a graça, ele não obriga ninguém, não é, irmãos? Glória a Jesus. Então o amor foi derramado sobre todos, mas somente aqueles que tomam posse, que acreditam, é que vão, né, irmãos, perseverar e vão ser salvos. Glória a Jesus. Verso 38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Glória a Jesus. Confessar Jesus, amar Jesus, andar após Jesus, ou seja, seguir Jesus, fazer o que ele faz, o que ele fala, o que ele pregou, o que ele ensinou. Então, isso é mortificar. Então aí a gente começa a entender um pouco melhor. Então existe, né, irmãos, a visão dos homens, as coisas dos homens e as coisas de Deus, os planos de Deus. Então, quando nós não tínhamos entendimento nenhum, nós entendíamos isso que foi falado no início. Deus fez todas as coisas, Deus me criou para eu ser feliz. Deus me criou e criou todo mundo para que haja harmonia, para que haja uma coisa maravilhosa na nossa vida, um lugar de conforto, de amor, de paz, não é? Um lugar onde não tem tribulação, não tem dificuldade nenhuma. Esse tapete está enroscando no meu pé. Né, irmãos? Irmãos, nesse momento, a palavra, né, irmãos, ela nos revela que nos dias de hoje o mundo está em trevas. O mundo está morto no maligno. O mundo está em condenação, em maldição. Essa é a realidade. Por mais que muitos estejam felizes, gozando a vida, com saúde, com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Muitos estão assim, mas é por um pouquinho de tempo. Esse lugar aqui é um lugar de sofrimento, mais cedo ou mais tarde. Então, o Senhor Jesus ele faz um convite, e nós aceitamos esse convite. Quem quiser vir após mim, nós dizemos assim, eu quero. Então vem. Tome a cada dia, todo dia, a sua cruz. Ó, irmão Luiz. Meu irmão, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Então, irmãos, nós levantamos a mão. Eu quero, Senhor. Eu quero. Toma cada dia a sua cruz. É ontem, é hoje, é amanhã. Até o dia que eu partir, ou que o Senhor Jesus voltar. E siga-me. Tome a cada dia. Cadê, ó? Verso 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ou seja, você quer, mas você vai falar não para você mesmo. Não é?
O seu corpo quer, você tem vontade, mas você vai dizer não. Como que isso acontece? Com entendimento. Entendendo os planos de Deus, entendendo a palavra do Senhor Jesus. Você vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão, né, irmãos? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vamos lá, irmãos, capítulo 1. Glória a Jesus. Porque assim, irmãos, o Senhor Jesus, ele fez muitas obras, pregou o evangelho de uma forma bem diferente dos apóstolos, né? O Senhor Jesus, ele, através de parábolas e através de obras materiais, o Senhor Jesus ensinou coisas espirituais. E quando nós vemos os apóstolos, nós já vemos eles falando muito mais abertamente do evangelho, né? Então aqui no capítulo 1, verso 1 de Gálatas, vocês acharam, irmãos? Ajuda a irmã a encontrar aí, ó. Tá depois de Coríntios. Capítulo 1, verso 1. Isso. 1:1 diz assim, ó: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então aqui ele está fazendo uma introdução. Eu, que fui feito apóstolo não por homens, mas por Deus, e todos os irmãos que estão comigo, ou seja, tinha muita gente nesse ministério, né, do apóstolo Paulo, estamos enviando essa carta para todas as igrejas da Galácia, não tinha só uma não. Né? Então ele escreveu para algumas igrejas que tinham na Galácia. Né, irmãos? Então essa carta rodou, né? Essa carta rodou. E aí, verso 3. Graça a vós e paz da parte de Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saudou os irmãos com a paz, né? Glória a Jesus. Verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então, ele, na introdução da carta dele, ele explica o porquê. Por que Jesus foi dado? Não é? Por que o Senhor Jesus foi dado? O qual deu a si mesmo. Por quê? Porque ele se fez carne e habitou entre nós, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. O que é século nesse contexto? Hoje, quando a gente fala um século, a gente está falando de 100 anos. Mas na linguagem dessa época, que quando se falava em século, por exemplo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que ele está querendo dizer? O Deus deste mundo. Então, quando se falava do mundo, usava-se essa expressão. O Deus desse século, o Deus desse mundo. Não é? Então, ele vai dizer aqui, né? Para nos livrar do presente mundo, presente século. Do mundo atual. Por quê? O mundo atual. Porque é uma forma de você dar tempo. É o mundo presente. É no momento que está esse mundo. Por quê? Porque antes da queda do homem não era assim. Não é, irmãos? Então, o mundo foi corrompido. Então, esse mundo, desse exato momento aqui, ele veio nos livrar, veio nos libertar. Um mundo mau, segundo a vontade de Deus, o nosso. Então, foi a vontade do Pai, nos livrar. Foi uma graça. Então, ele exalta, glorifica o Pai por ter feito essa obra. E aqui na frente, irmãos, no capítulo 2, tem um verso 20. Vamos ler só o verso 20. Gálatas 2, 20. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. O que é estar crucificado com Cristo? Ele está morto. O Senhor Jesus não foi crucificado? Não morreu? Então ele diz: eu estou com ele morto, com ele crucificado. E vivo, não mais eu. Ou seja, não é mais Saulo, não é mais aquele homem que era um fariseu, que era um homem inteligente, estudado, culto, que falava muitas línguas, que tinha um futuro brilhante, que era reconhecido na sua nação, que era uma pessoa benquista, uma pessoa que diante dos homens era recomendável. Não é? Ele excedia em judaísmo na nação dele. Né? Ele era irrepreensível.
Ele não está falando desse, né? Ele não vive mais. Esse daí morreu na cruz. Esse aí foi crucificado com Cristo. Então, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele pregou uma palavra, um evangelho, né, irmãos, que nós lemos lá, que nós mortificamos, que nós carregamos todo dia a nossa cruz, né, para fazer valer, não é, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo. Então, glória a Jesus, a palavra está nos dizendo, irmãos, que a vida que um cristão vive na carne, na verdade, é a vida de Jesus vivendo nele. É a vontade de Jesus operando os membros dele, tomando as decisões por ele, não é? Fazendo com que ele ande segundo Jesus andaria, e não mais como o homem andaria. Porque o homem carnal, ele tem os seus objetivos. O homem espiritual é segundo o Espírito, não é? Então, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, como que é a vida dele agora? A vida dele agora é segundo Deus, é segundo o Evangelho. Os irmãos entenderam? Então não é uma questão de sofrer ou não sofrer. É a questão, sim, de andar em espírito, de fazer a vontade de Deus. As suas decisões, os seus passos, a sua forma de ser, de pensar, é segundo Deus. E é claro que isso vai ter uma consequência, vai ter sofrimento. Mas o objetivo não é o sofrimento. O objetivo não é o padecimento. O objetivo é entender a palavra e a vontade do Pai e fazer o que é agradável ao Pai. Aquilo que Deus quis para todos nós, o homem se perdeu. O homem andou pelos seus próprios caminhos, enganado pela serpente, teve o conhecimento do pecado, sua carne foi contaminada com o pecado, a sua carne, os seus pensamentos agora são inclinados ao pecado. O pecado é iniquidade. Iniquidade é a vontade própria. Os irmãos podem reparar. Pecado é vontade própria. Se o irmão pensar em qualquer pecado, os irmãos vão perceber que está ali a vontade própria. Está ali a soberba, está ali a vaidade, a luxúria, está ali o egoísmo, né, irmãos? Está ali você querer agradar-se a si mesmo, ter benefício próprio, satisfação e prazer próprio, né? Você em primeiro lugar. Isso daí é pecado, né? E os homens vivem para agradar a própria carne, fazer da sua vida uma vida muito feliz, né? E ser feliz não é pecado, irmãos. O problema é que o pecado muitas vezes está envolvido nessa felicidade, né, irmãos? Então o Senhor Jesus não se alegra na nossa tristeza, né, irmãos? Mas muitas vezes a nossa tristeza é necessária, porque existe um bem maior, que é você santo, você santa, que é você salvo, que é você justificado, que é você filho de Deus, filha de Deus, herdeiro de Deus. Isso é principal, é acima de tudo. Por quê? Porque o que é o sofrimento de um tempo tão pequenininho da nossa vida, comparado à eternidade, não é? Você não pergunta para o seu filho, filhão, vamos lá no postinho de saúde, tem uma tríplice lá de tétano, tem mais uma A, B ou C lá, das vacinas para tomar, uma no bracinho, outra no outro bracinho, né? É isso? Aí ele fala, não quero ir, pai, começa a chorar. Aí você fala assim, então você está triste, eu não vou fazer isso com você, não. Eu não vou fazer esse mal para você, porque você ficou triste, você não vai tomar vacina, então. É isso que a gente faz? Porque a gente sabe que aquilo vai ser bom, vai proteger ele de doenças, né? Então, não importa que ele está chorando, eu preciso levar ele, é necessário que eu leve. Então, essa figura é uma figura simples, mas é uma figura real, né? Às vezes a criança chora por muito menos, ela só não quer tomar o xaropinho, que é meio amargo, que é ruim de tomar, né, irmãos? Ele começa a chorar e fala assim, eu não vou para a escola. Eu não gosto da escola, eu quero ficar aqui jogando videogame. Eu quero ficar aqui em casa brincando com meus carrinhos, brincando com a minha boneca. E aí você fala, tá tão triste, não vou levar para a escola não. Aí ele vai tomar decisões sempre de não ir para a escola, vai crescer uma criança, não vai aprender a ler, escrever, vai ter vários problemas, vai ter muitos problemas, né? Então é uma figura também. Então, nós como homens e mulheres maduros, a gente submete eles às coisas que muitas vezes para eles são sofrimento. Mas a gente sabe que aquilo vai fazer bem para eles. E aí a gente convence, a gente fala com jeitinho e eles entendem. E nós também, irmãos, porque a palavra do Pai, ela é mansa. O nosso Pai, ele é bondoso, ele nos ensina. Ele está repetindo essa palavra aqui pela, sei lá, né, quantas centenas de vezes a gente já pregou isso. E ele está falando de novo hoje com a gente, para nos ensinar.
né, irmãos? Por quê? Porque a minha carne e a sua carne, muitas vezes, está cansada, quer um pouquinho de alegria, né, irmãos? E às vezes a gente vai procurar se alegrar nas coisas que não vão fazer bem para a nossa vida espiritual. E a palavra quer nos ensinar. Por que você padece? Por que você mortifica? Por que você tomou essas decisões? Por que você está sendo sempre motivado a mortificar a sua carne, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, lá em Filipenses, vamos ver lá, capítulo 2, passa aí 2 livros para frente, irmãos. 3 livros, né? Deixa eu ver, 2. Efésios, Filipenses. Glória a Jesus. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então esse é o entendimento, né, irmãos, que ele já é antinatural. Antinatural. Porque se você olhar todos os animais, eles vão sempre procurar primeiro aquilo que é para eles mesmos, né? Então, primeiro vem a nós, né? Depois o vosso reino, né? O pessoal fala assim, né? Mas o fato é que o Evangelho está ensinando, né, irmãos, que a gente tem, glória a Jesus, ter conforto em Cristo, entranháveis afetos, é como ele diz aqui no início, né? Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Tá vendo, irmãos? Então, são coisas que não são para você, não é? Tá falando do quê? De comunhão, de amor entre irmãos, não é? Algo fraternal. Então ele vai e fala que nós temos o quê, irmãos? Verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si. Então você não faz nada em disputa, ou você não faz nada para você se tornar superior, ou para você aparecer como superior, mas você se torna o quê? Humilde, e considere os outros superiores. Irmãos, o que mais as pessoas querem em todos os ramos da vida é ser superior, né? Já viram uma criança? Eu falo isso por causa dos meus filhos, né? O meu filho fica frustrado porque ele não consegue ser o primeiro. A minha filha, esses dias, a minha filha desenha muito bem. Vocês têm que ver os desenhos dela. Desenha muito bem. Um dia eu cheguei na cozinha, ela estava chorando assim, porque ela não conseguia entregar um trabalho que era um quadro que ela tinha que desenhar com a arte impressionista. Por quê? Porque ela sabia fazer muito melhor que aquele ali, que ela estava fazendo, porque a mãe dela comprou um material errado. Comprou um material que era difícil de trabalhar e ela estava batalhando e não conseguia. Ela sabia que ela podia fazer muito, mas por que ela estava chorando? Eu falei, filha, você vai entregar um trabalho que é muito inferior ao que você consegue fazer, mas muito provavelmente ele vai ser um dos melhores da sua sala. Fique em paz. E faz o que você consegue, entrega, que vai ficar tudo bem. Mas não, ela queria ser a primeira. Ela sabia que ela podia fazer melhor e ela não estava satisfeita com aquilo. Porque dentro dela tinha a necessidade dela brilhar. E não está errado você querer fazer algo de bom, de você querer fazer o melhor, né, irmãos? Mas qual que é o objetivo que está dentro de você? Né? Então a gente muitas vezes não percebe. Eu não estou dizendo que esse era o objetivo dela, mas muitas vezes, irmãos, a gente quer aplausos, a gente quer like, né, irmãos? Às vezes a gente está em uma disputa, né, interna, que quando a gente vai observar bem e vai analisar bem a si mesmo, aquilo ali é vaidade. Muitas vezes aquilo ali é algo que não vem de Deus. É algo da sua carne, é um capricho seu. Né, irmãos? Então, não atente, verso 4, cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então aí agora ele compara com aquele que é incomparável, né? O Senhor Jesus Cristo. Então ele vai dizer assim, olha, que de sorte que seja como Jesus. Como foi Jesus, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Então, ele está dizendo que o Criador, que criou
as coisas mais grandiosas, as coisas mais complexas e profundas de sabedoria, de entendimento que nós nunca poderíamos alcançar. Coisas tão grandiosas que a gente não tem nem como imaginar. Que criou os mais poderosos anjos e todas as castas de anjos, criou os animais, criou os reinos. Ele vai, aquela criatura caída e pecadora, ele vai e se faz como um desses. Aqueles condenados, os homens condenados, mortos em ofensas e pecados, o Senhor Jesus vai e se mistura entre eles como um deles, na mesma aparência. Se alguém olhasse um judeu e Jesus Cristo, eles eram muito parecidos. Ninguém podia dizer que um era melhor que o outro. Porque o Senhor Jesus Cristo se fez, ele se esvaziou. O Senhor Jesus se mortificou. O nosso Deus se fez carne e matou-se. Aniquilou todo o seu poder, se fazendo como um de nós. E nos dá essa lição, né, irmãos? Porque nós podemos escolher dentre muitas coisas. E nós, irmãos, escolhemos atender o convite de Jesus. Quando ele disse, quem quiser, você disse, eu quero, Senhor. Eu quero porque, glória a Jesus, porque a sua palavra é verdadeira. O Senhor é maravilhoso, a sua palavra é a verdade. O seu amor é verdadeiro. E o sentimento que eu tenho, as coisas que esse mundo podem me oferecer são passageiras. Né? Essa felicidade que eu tenho hoje, ela é falsa. Ela tem prazo de validade, ela vai apodrecer, ela vai ficar cansada, envelhecida, ela vai ficar retrógrada. O que hoje é mais belo e mais maravilhoso e tem lugar de destaque, amanhã é uma velharia. Não é? Não é assim? Algo de bem que você comprou, que hoje era o maior da tecnologia, amanhã é sucata. O tempo passa e as coisas perdem valor. Mas o Senhor Jesus, o Senhor me apresentou uma palavra que é verdadeira e que me leva para a vida eterna. Eu quero a sua palavra. Não é? Então o Senhor Jesus, ele se esvaziou, mas não por ele, por nós. Ele se esvaziou e ele se entregou por nós. Ele se entregou por um povo que haveria de crer. Né, irmãos? E nós cremos. Então, a mortificação é isso. Ele deu o exemplo. E o Senhor Jesus não tinha uma vida como a nossa, irmãos. Ele é o próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo tinha todo o poder, mas ele se fez como um de nós, para depois pegar todo o poder. Não é? Glória a Jesus. Como homem, ele venceu a morte, ressuscitou, e aquele homem ressuscitado, o Filho de Deus, recebeu todo o poder, mas até ele conseguir isso, ele se entregou, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi caluniado. Então, ele vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, sem reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Senhor Jesus Cristo herdou um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus é o maior poder, é o maior nome. Mas até que isso acontecesse, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não tinha reputação. As pessoas não valorizaram o Senhor Jesus, né, irmãos? Não valorizaram. E hoje nós temos, irmãos, o nome que é sobre todo nome. Está sobre a igreja. Nós estamos em nome dele aqui. Ele deu essa liberdade para nós. Usem o meu nome. Falem em meu nome. Autorizou a gente a fazer isso. Então, o nome de Jesus nos capacita. O nome do Senhor Jesus abre portas. O nome do Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder, né, irmãos, está à nossa frente. Né, irmãos? Então, glória a Jesus. Ele nos ensina a nos esvaziarmos. Nós temos que ser como ele, né, irmãos? Só que o que ele rejeitou, o que ele renunciou por um tempo para que nós tivéssemos vida, é muito mais além daquilo que nós estamos renunciando também por um pouco de tempo. É muito mais o que o Senhor Jesus fez. Então, só por isso, nós tínhamos que ficar constrangidos, né, irmãos? Então, se está difícil para você mortificar a sua carne, então essa palavra veio te dar uma força hoje, para você colocar de novo os seus pensamentos no lugar e dizer assim, olha, minha alma, fica bem quietinha aí, né, com as suas vontades,
com os seus desejos, porque eu estou fazendo o que é certo, né? É racional. Então, glória a Jesus. O Senhor Jesus não quer o seu sofrimento. O Senhor Jesus quer te salvar. A vontade de Deus é essa, né, irmãos? A salvação, a santificação, que todo homem venha ao conhecimento da verdade e seja salvo, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, 1 de João, agora lá no finalzinho da Bíblia, né? Depois de Hebreus, depois de Tiago, depois de Pedro, 1 de João. Irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus. Está calor? Capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a pessoa ela fala assim, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Qual que é o mandamento de Jesus? Né? Aí a pessoa vai e fala os 10 mandamentos lá do judaísmo. Né, irmãos? Então, ela está falando uma mentira. Isso é uma mentira. Ela acreditou numa mentira. Ela está reproduzindo uma mentira. Né, irmãos? Está reproduzindo uma mentira. Então, ainda que ela esteja enganada, não sabe, mas ela está fazendo o papel de um mentiroso. Não é? Por quê? Porque os mandamentos de Jesus é o Novo Testamento. Não é? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que vós ameis assim uns aos outros. Né? Como que Jesus amou? Ele era Deus e ele se entregou, ele mortificou sua vida, para que nós tivéssemos vida. Então esse é o mandamento de Jesus. Então, se você entender direitinho, né, irmãos e irmãs, a mortificação é isso. É amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou é se entregar. Amar como Jesus amou é esvaziar-se a si mesmo. Não é a minha vontade, não é para o meu bem, não é? Mas é para um bem maior. Então, viver para o reino de Deus, viver pelo o Evangelho. A sua vida é a salvação de muitas vidas. Você viver o Evangelho é uma luz brilhando num lugar de trevas. Você salva a si mesmo, mas salva a muitos. Você replica a luz, você reflete a luz de Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, para os seus filhos. E isso resulta em salvação. Né? Glória a Jesus. Então nós não podemos ser mentirosos, temos que conhecer os mandamentos de Jesus. Né? Verso 4 de novo. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Então, quando você começa a perceber que o amor de Deus te aperfeiçoou, o amor de Deus é manifesto através da sua vida, você percebe, eu estou conhecendo. É uma evidência, né? É uma evidência. Porque você foi transformado, está sendo transformado. Verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele está dando alguns exemplos, né, irmãos? Para a pessoa perceber que a pessoa não pode jamais odiar seu irmão. Por quê? Porque o mandamento de Jesus não ensina isso, né? Não pode ter ódio uns com os outros, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, ele vai dizer mais coisas, né? Verso 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados
os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes que aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, João, né? João está escrevendo essa carta, né, irmãos? Falando do amor, falando do mandamento de Jesus, e olha o que ele vai dizer agora. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência nos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a concupiscência é desejo, né? Uma palavra difícil que a gente não usa. Na igreja a gente usa muito, mas no mundo a gente não aprendeu a usar essa palavra, né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e o seu desejo, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece. Então não é o desejo teu, você vai fazer o desejo do Pai, a vontade do Pai. Você não vai amar o mundo e nem o que há no mundo. Nem aquilo que os seus olhos desejam, né? Nem o que a sua carne deseja. E você não vai se vangloriar das coisas dessa vida, né, irmãos? Porque tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Naquele momento ali parece bom, mas, irmãos, vai passar o tempo e você vai ver que aquilo ali mortificou, envelheceu, e aí você vai dizer assim, e agora? O que me restou, né, irmãos? O Senhor Jesus fala, o que você tem ajuntado aí no seu tesouro, para quem que é? Para quem que é, né, irmãos? Então, nós andamos com entendimento. Então, mortificação, irmãos, não é amar o mundo, né? Verso 17. E o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós não amamos o mundo, nós aprendemos com o amor de Deus, né, irmãos? O amor de Deus é amar uns aos outros, como Ele amou e se entregou. O Senhor Jesus amou e se entregou. Então, você, irmãos, não está vivendo, irmão e irmã, não está vivendo para você. Você está vivendo a vida de Cristo. Você está manifestando a vida de Cristo. A sua carne quer o mundo. E isso é natural da sua carne. Os seus olhos querem o que o mundo tem de belo. E depois que você conseguiu tudo isso, você quer postar nas redes sociais, que é o que fazem hoje, né? Para todo mundo ver o que você tem, o que você é e o que você conquistou. Uma soberba. Você quer mostrar para o seu vizinho, para os seus parentes, que você é legal, bonito, né? Você quer like. É o que a nossa carne quer, né? Construir algum legado, construir alguma coisa, e isso tudo vai derreter, envelhecer, vai virar pó, né, irmãos? E o Senhor Jesus Cristo, que trouxe a verdade, então nos ensina a viver a sua palavra, a sua vontade, viver Cristo dentro de você. Por quê? Porque o que Ele tem de promessa dura para sempre. Glória a Jesus. E nós que estamos salvos, irmãos, temos que viver para que Cristo use a cada um de nós. Para que a vida, né, que está jorrando de dentro de nós venha também salvar muitos, né, que ainda não alcançaram a salvação. Amém, irmãos? Então isso é mortificação, né? O Senhor Jesus quer sim o seu bem, a sua felicidade, mas acima de tudo, a sua felicidade ela é racional. A sua felicidade é a vida eterna. Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos?